Atitudes no desespero e no momento da agonia. O que você faz quando tudo parece que está dando errado e vem uma notícia atrás da outra e você fica desesperado? Será que o desespero realmente vai ser a solução para você resolver todos os seus problemas? O que fazer diante do desespero e da agonia? Uma pausa para conexão com Deus. Eu sou Ângela Dias e venho aqui para falar ao seu coração. Nós estamos estudando a história de Jonas, e contextualizando com algumas situações que vivemos em nossa vida. Hoje é o terceiro dia desse nosso estudo. Se você não assistiu os estudos 1 e o 2, acesse os links aqui embaixo, eu vou deixar aqui no descritivo, e também nos cards que aparece aqui em cima, ou então lá no finalzinho da tela, sempre aparece, né, um vídeo que eu deixo reservado para você assistir, e também para você se inscrever no nosso canal, se essas mensagens estão fazendo sentido ao seu coração, não é? Então, vamos voltar um pouco à história de Jonas. Durante a tempestade, né, Jonas fugiu do propósito de Deus. Deus o chamou para ir para Nínive pregar, falar da palavra para toda aquela nação que tinha se desviado da palavra do Senhor, se desviado de Deus, era uma nação sanguinária, idólatra. E Jonas fugiu desse chamado. E então, ele, ao invés de pegar um navio para ir para Nínive, ele pegou um navio para ir para Tarsis. E durante a viagem veio uma grande tempestade e Jonas dormia lá na proa. A tripulação, o comandante, todo mundo desesperado, jogando toda a sua carga ao mar, né, tendo aquele grande prejuízo. Sim, sabia que aquela tempestade não era normal, era totalmente anormal. E eles começaram, cada um, a orar para o seu Deus, tentando entender o que está acontecendo. E, de repente, o comandante viu Jonas dormindo e o acordou. E o Jonas acabou confessando: essa tempestade está acontecendo porque eu fugi do chamado do Senhor. Então, lança-me ao mar. Todos tentaram remar para voltar para a terra, para a maré, para que não, né, para não jogar Jonas ao mar, porque os marinheiros, a tripulação, o comandante sabia do poder de Deus, e Jonas já tinha falado: eu sou hebreu, eu sou temente a Deus, né, o Criador. Então eles também temiam. Eles adoravam outros deuses, mas ele conhecia o poder de Deus. Então ele temeu jogar Jonas ao mar, mas não teve jeito e lançou Jonas ao mar. E a pergunta que eu trouxe ontem para você é: se você não conhece essa história, você deve estar pensando: nossa, o que aconteceu com Jonas? Será que porque ele não ouviu o chamado, não obedeceu ao Senhor, ele foi lançado ao mar? Será que o Senhor permitiu que ele morresse? Não é? Então é isso que nós vamos estudar agora, refletir, contextualizar para a nossa vida. Porque o mais importante, ao lermos a palavra do Senhor, é tentar entender como eu posso contextualizar para a minha vida, para que eu possa aprender, para que eu possa mudar alguns comportamentos, para que eu possa ter uma vida em abundância. Então, vamos lá. Deus tem uma missão, um propósito de vida para cada filho seu. E com Jonas e com você, não é nada diferente. Sim, você tem um propósito, você tem uma missão. Você acha mesmo que você está aqui na terra por acaso? O Senhor não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um plano, tudo tem uma missão. Se você ainda não sabe, converse com o Senhor e Ele vai te mostrar. Amém? Pois é, Jonas fugiu desse propósito e agora estava sendo lançado em alto mar.
É impossível alguém viver nessas circunstâncias e realmente não morrer. Se a gente for olhar com o olhar humano, sim, Jonas lançado ao alto mar, aquela tempestade, ele sim teria morrido. Mas Deus, ele age no sobrenatural e nos dá seus livramentos. Você já deve ter visto em algumas matérias que teve, sabe, crianças enterradas, enfim, várias situações de livramentos que todos poderiam dizer, soterradas, né? Crianças soterradas dias e dias, e várias situações de livramentos que todos poderiam dizer, nossa, foi a mão de Deus. Sim, você já passou por algum livramento assim tão intenso que você sentiu fortemente que foi o Senhor te livrando, cuidando de você de maneira sobrenatural, de maneira especial. Tem muitos livramentos que a gente nem sabe, sim. Então, se nós soubéssemos todos os livramentos que nós temos diariamente, eu acredito que viveríamos de joelhos só agradecendo ao Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e cuida de cada um dos seus, não é? Então, devemos agradecer ao Senhor todos os dias. A história nos relata que ele foi engolido por um grande peixe. Quem já ouviu essa história já deve ter escutado. E também tem vários desenhos infantis que você vê, né, Jonas ajoelhado lá na barriga da baleia, né, orando ao Senhor. Óbvio que não aconteceu exatamente desse jeito, mas a forma como de fato aconteceu, isso não tem tanta relevância para a nossa história. Mas se você quiser entender um pouco, eu posso trazer um pouco essa explicação para não deixá-lo tão. Ah, isso é ficção, achando que essa história é fictícia, não é? Mas foi um fato real. As baleias, elas possuem um dispositivo, né, chamado barba de baleia, para filtrar o alimento que esse constitui de pequenos peixes, lulas, crio. Crio é um crustáceo minúsculo, né? Mesmo que uma baleia, por exemplo, possa engolir um homem acidentalmente, ele seria esmagado assim que ela fechasse sua boca, né? E se a vítima fosse sortuda ainda, provavelmente morreria entalada na garganta do animal, né, da baleia, né? Porque o esôfago, né, não é largo o suficiente para passar um ser humano. Então, realmente não foi uma baleia, considerando as características desse peixe, né, que nós conhecemos. Então, qual foi o animal que engoliu o Jonas? Sim, porque Jonas, quando estava em alto mar, diz a palavra que ele foi engolido por um grande peixe e ficou nesse peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, que animal é esse que o engoliu, já que não foi a baleia? Jesus, ele mencionou esse relato lá em Mateus 12:40. E em hebraico, ele falou, né, sobre Ketus, né, que ele foi engolido por Ketus, que significa monstro do mar. Nós sabemos que na história houveram vários animais que não existem mais nos dias de hoje, tem o Leviatã, mostra, né, relatado também lá no livro de Jó, mas enfim, saber qual foi o animal marinho usado por Deus para salvar de maneira sobrenatural a vida de Jonas, isso não é tão relevante agora. Relevante é nós realmente contextualizá-lo para as nossas vidas. O Senhor deu livramento para Jonas e também nos dá livramento em todo o tempo, a cada dia. O que nós vamos imaginar e refletir nesse momento? A agonia de Jonas no estômago desse animal, em pleno desespero. Se era no estômago, tinha ácido clorídrico corroendo toda a pele dele, né? Então, sei lá, a imaginação vai ser fértil. Mas só vamos imaginar Jonas numa situação de desespero, numa situação de agonia, tendo certeza que ele não ia ter aquele livramento, sabendo, sentindo que ele já estava ali, prestes a morrer. Mas nesse momento, Jonas exerceu toda a sua fé e começou a orar.
Então, diante do desespero, da agonia, mesmo que você ache que o livramento para a sua vida será algo impossível, a gente nunca pode desistir. A gente precisa exercer a nossa fé. A gente precisa buscar soluções para não conseguirmos sair daquela situação, uma situação de dor, de morte, de agonia, que você pode trazer agora para o seu contexto, pode ser uma grande dívida que você tenha. Será que você está devendo a agiota e ele está ali te ameaçando? Ou algum emprego que você perdeu e que você está precisando realmente de dinheiro para colocar comida à sua mesa? Ou então, em outras situações, um ente querido que você perdeu e você está doendo muito dentro de você, não é? Ou então um relacionamento que foi desfeito e você está se sentindo com o coração partido, não é? O seu esposo, a sua esposa que foi embora e que você realmente gostaria que ele voltasse. Então, tem muitas situações, não vamos aqui minimizar a dor do outro. Cada um sabe o que passa, cada um sabe da sua dor, do seu desespero e da agonia. E o que você faz diante dessa situação, não é? E o que Jonas fez? Jonas orou. Ele tem as passagens lá em Salmos, né, 18, no 120, no 107 também, que fala assim, na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus e ele ouviu a minha voz. Lá no 120, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. E no 107, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades. A palavra de Deus não mente. Se você clamar, se você orar, se você buscar, se você se mostrar totalmente dependente da força do livramento, do agir sobrenatural do Senhor, você vai comover o coração do Pai e Ele vai cuidar de ti. Exerça a sua fé e não permita que a dúvida, o desespero, o pânico, a ansiedade tire você do prumo. Por mais que esteja doendo, nós precisamos seguir em frente, levantar a cabeça, porque nós caímos, sim, nós esmorecemos, nós somos humanos, temos alma, uma alma que sofre com as dores, mas o Senhor está aqui para dizer que você também tem um espírito, e esse seu espírito, que você é a imagem e semelhança do Senhor, o seu espírito, ele pode entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, e você ser fortalecido pela força do Pai. Foi isso que Jonas se apegou e ele orou. Ele orou pela palavra. E aí você me pergunta, o que é isso, orar pela palavra? Para você saber a palavra, é importante você ler. Ler essa palavra. O que é essa palavra? Ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo eu falar com você, falar o seu coração, mas é importante sim essa pausa para a conexão com Deus. É importante você pegar a sua Bíblia e começar a fazer uma leitura. Se você não entende, peça ao Senhor sabedoria e entendimento. Então, Jonas começou a orar pela palavra e orar na palavra sim. Por exemplo, nós temos o Salmo 23. Quem não sabe o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como orar nessa palavra? Ó Pai querido, tu és o meu pastor. Senhor, cuida de mim, para que nada me falte. Então, e aí você vai abrindo o seu coração. O Senhor, ele não quer apenas, não quer que você, não espera de ti palavras difíceis, mas sim um desabafar. Mas se você ora na palavra, abre a sua Bíblia, lê um versículo e começa a orar naquela palavra, você está fortalecendo, você está usando uma palavra que é verdade, para que nenhuma seta possa ser lançada na sua vida, porque você está usando a palavra que é a verdade na sua vida. E ao ler essa palavra, o seu coração também será comovido e você se sentirá muito mais forte, porque quando você está fraco, o Senhor lhe dá uma força sobrenatural e você vai se levantar. E você vai viver algo novo dentro de você.
Se você não acredita, faça uma experiência. Faça como os cientistas, quando ele não sabe se é verdade ou não, eu não me refiro à palavra de Deus, eu digo a tudo. O cientista, ele testa, o cientista, ele faz as suas experiências para que ele possa ter o resultado. Então, é por isso que eu estou te dizendo, faça como cientista, experimente, se ajoelhe, fale com o Senhor, busque nele a resposta e você perceberá como é gratificante e confortante ao seu coração. Então, Jonas reconheceu que se ele descesse ao mais profundo abismo e se detivesse no extremo do mar, a mão poderosa de Deus o guiaria e a sua destra o sustentaria. Isso está lá em Salmos 139, de 8 a 10. Amém? Então, quando você se firma em uma palavra que é verdadeira, você se sente muito mais seguro e forte. Pois então, depois da oração, após 3 dias e 3 noites, falou, pois, o Senhor ao grande peixe, e este vomitou Jonas na terra de Nínive. Pois então, Jonas fugiu do seu propósito, mas os planos do Senhor nunca serão frustrados. E o grande peixe lançou Jonas nas margens do mar da cidade de Nínive para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Por que será que Jonas não queria ir falar de Deus para o povo de Nínive? Ele era um profeta. Ele sabia que essa era a missão dele. Será que essa nação não merecia conhecer a Deus, né? E serem salvos? Às vezes você fica pensando: ah, mas eu sou um grande pecador. Será que Deus vai me ouvir? O Senhor ama a todos e não tem acepção de pessoas. E o Senhor diz que Ele te ama, Ele te quer. Ele mandou o profeta ir até Nínive, que era uma nação sanguinária, uma nação idólatra, porque a palavra do Senhor é para todos. Então, não se sinta excluído do plano do Senhor. Amém? Mas falaremos sobre isso amanhã, que vai ser, acho que o penúltimo estudo da história de Judas. Amém? Eu sou Angela Dias, SBFé, Sabedoria e Boa Fé. Se essa mensagem fez sentido na sua vida, inscreva-se no meu canal, acione o sininho para você receber notificação do próximo vídeo e acompanhe, né? E compartilhe para outras pessoas, para as pessoas que você ama. Elas também precisam ouvir essa palavra de motivação. Tá bom? Copie o link aqui do YouTube, compartilhe lá no stories do seu Instagram, do seu Facebook, lá do status, mande via WhatsApp, enfim, tá bom? E se você quiser uma oração para as pessoas que você ama, ou para você também, coloque seu nome aqui, o nome das pessoas que você quer uma oração, e vamos orar por todos eles e por você. Amém? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, porque tu nos dá livramento a cada momento, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor. Pai, tem vários livramentos que eu não enxerguei com os meus olhos, mas eu sinto o teu cuidado e a tua proteção ao meu coração. Cuida, Pai, de cada familiar meu. Cuida, Senhor, de cada familiar, de cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento. E que a sua palavra possa tocar profundamente em seu coração. Amém? Então, é isso aí. Muito obrigada por estar aqui conosco na minha pausa para conexão com Deus. Até amanhã. Um beijo, um abraço de Angela.